Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor. Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro, e a gente vai falar do Bahia. Time do Bahia que conseguiu um resultado muito bom, né? Um resultado bem interessante em La Paz contra a equipe do The Strongest, mas agora volta o seu foco e o seu pensamento para a última rodada do Campeonato Baiano, né? E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre a última rodada do Campeonato Baiano. Mas antes, é claro, aquele nosso jabazinho básico já está passando aqui embaixo da sua tela. Inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito. Deixe o like para ajudar a gente a crescer grandão, e se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado, e ative o sininho das notificações, beleza? Então, partiu pra gente falar do Bahia. Vamos lá, vamos falar do nosso Bahia que joga nesse sábado, né? Mas antes da gente falar do jogo do sábado, a gente tem que fazer aquela menção honrosa e fantástica, dar os nossos parabéns, ó, a essa galera aqui, não só a esses 11, né? A gente dá os parabéns aos 11, mas a gente lembra, esses caras aqui, né? E mais os demais conseguiram aí trazer um bom resultado lá da altitude de La Paz. Então, muito importante o Bahia ter ido para lá. E ao invés da gente só falar do Campeonato Baiano, eu quis fazer essa primeira introdução para o seguinte: muitos devem ter pensado que o Bahia ia a La Paz, e claro, como todo mundo sabe, o Bahia ia perder de 1, de 2, de 3, de um monte. Mas o pessoal disse, não, mas lá em Salvador talvez eles revertam. Então, acredito que o pensamento de uma boa maioria era um pensamento de que o Bahia iria perder. Se o Bahia conseguisse um empate, seria muito legal. Mas não, mas muita gente deve ter achado que o Bahia iria perder. E pelo contrário, nosso Bahia jogou muito, e o Bahia só não venceu a partida por conta das suas limitações, né? Aquelas coisas que nós sabemos, problema de finalização, faltou o Bahia finalizar bem. Se o Bahia tivesse finalizado bem, o Bahia teria saído com um bom resultado. Quer dizer, bom não, né? Um ótimo resultado. Então o Bahia sairia lá, pelo menos no primeiro tempo, dando uns 3, 4. Bahia que teve a vantagem de o The Strongest ter um jogador expulso, também uma entrada criminosa daquele cara, do jogador em cima do Gilberto, né? Uma entrada muito forte, e isso nivelou a partida. Os efeitos da altitude, né, foram, entre aspas, minorados aí com a redução de um jogador do The Strongest. E, claro, o Bahia teve muita chance, não conseguiu fazer o gol. Acabamos levando um gol de contra-ataque, mas muito bravamente o nosso tricolor lutou e conseguiu aí o seu empate. Jogo da volta dia 25, e nós estaremos lá para torcer pelo nosso tricolor. Então, pra gente falar do Bahia no Baianão, dar os parabéns para essa galera aqui e para todos, né? Todos que fizeram aí um excelente resultado para o nosso Bahia. Beleza? Então agora a gente pode falar do jogo do Baiano. Última rodada do Campeonato Baiano, rodada número 9. Vamos só acompanhar aqui primeiro, né, os resultados da rodada de número 8. Rodada de número 8 tá aí na tela para vocês, né? Só posicionar um pouquinho melhor aqui, ajustar direito as carrapetas, e está aí, ó. Bahia brocou o Barcelona 1-0. Vocês sabem, Bahia utilizou aquele time segundo, terceiro reserva, né? O Vitória venceu o Jequié por 2-0. O último jogo da rodada foi aqui a Jacuipense, né, que venceu a equipe do Porto. Jogo esse aqui que aconteceu em Feira de Santana por 5-0. Atlético de Alagoinhas venceu o Jacobina por 3-0. E o Colo-Colo foi derrotado pela equipe do Juazeirense por 4-1. Então esses foram os resultados da rodada de número 9. Com isso, né,
a tabela do campeonato ficou essa aqui para vocês olharem aí, ó. Vitória em primeiro com 18. Jacuipense em segundo com 16 pontos. Depois nós temos o Bahia em terceiro com 15. Atlético de Alagoinhas em quarto com 13. Juazeirense em décimo em 10 pontos na quinta colocação. O Jequié com 9 pontos na sexta. Barcelona 9 pontos na sétima. Porto Esporte Clube com 8 pontos na oitava. Jacobina e Colo-Colo já rebaixados com 3 pontos. O que a gente consegue ver aqui antes de olhar a sequência de jogos, né? O Vitória precisa de 1 ponto apenas para já é classificado, e com 1 ponto apenas ele vira líder geral da competição. A equipe do Jacuipense precisa vencer e torcer para o Vitória não vencer. O Bahia no seu jogo precisa de pelo menos 1 ponto, né? Por quê? Se o Bahia não marcar pelo menos 1 ponto no seu jogo e o Atlético de Alagoinhas vencer, o Bahia acaba aí caindo para a quarta colocação, e isso pode gerar um confronto de Bahia com a equipe do Vitória. E isso é um resultado que nós não queremos, né? A gente não quer, pelo menos nesse momento, ter que enfrentar o nosso rival e o outro time da Série A. Mas aí, só pra gente ver, vamos acompanhar quais são os jogos, né? Vamos acompanhar aqui quais são os jogos que nós temos nesse campeonato baiano. Os jogos que dão a sequência. Os jogos que dão a sequência estão aqui na tela para vocês, tá? Todos os jogos vão acontecer às 18h30. Então, jogos todos ocorrerão ou acontecerão às 18h30, à exceção desse jogo aqui, ó, Colo-Colo e Jacobina. Como nós já falamos para vocês, esses dois times estão matematicamente rebaixados e eles solicitaram à Federação Baiana o cancelamento do jogo. Então, Bahia enfrenta a equipe do Juazeirense. Então vamos para os jogos mais importantes aqui. Bahia enfrenta a equipe do Juazeirense. Se vocês lembrarem aqui, ó, o Bahia, ó, ele é o terceiro colocado, o Juazeirense é o quinto. Então o Bahia precisa aqui vencer e a Juazeirense precisa vencer e torcer, claro, para o Atlético de Alagoinhas não vencer o jogo dele. O Atlético de Alagoinhas não vencer o jogo dele também é importante, e o Atlético de Alagoinhas joga contra a equipe do Vitória, que, claro, né, o que é que nós queremos? Nós queremos que, como o Bahia, aqui pela posição na tabela que vocês estão vendo, nós estamos com 15 pontos. O Bahia dificilmente vai chegar aqui a passar o Vitória. Para o Bahia passar o Vitória, precisaria que o Atlético de Alagoinhas vencesse o Vitória e o Bahia vencesse o jogo dele com um bom saldo aí, 2, 3 gols, para poder passar o Vitória. Então acredito que isso não vai acontecer. Logo, o que a gente quer? Que o Vitória não perca para o Atlético de Alagoinhas, né? Para que o Atlético de Alagoinhas possa pelo menos conseguir um ponto, ou, né, perder o jogo, e aí o Bahia já estaria automaticamente classificado em terceiro, independente do resultado do Bahia, tá? E o contra quem o Bahia joga, como a gente falou, Juazeirense. Bahia empatando ou vencendo da Juazeirense, o Bahia se mantém pelo menos na terceira colocação. Nosso tricolor ou vai ficar em terceiro ou vai ficar em segundo. De qualquer sorte, dificilmente a gente chega aí, né? Infelizmente, dificilmente a gente chega na primeira colocação. Então, todos os jogos são esses aqui, ó. Jequié, Jacuipense, Atlético e Vitória, que é o jogo que interessa ao Bahia, e Bahia e Juazeirense, que é o jogo do Bahia. Então, nós vamos ver o Bahia jogar e acompanhar o Atlético contra o Vitória. Beleza? Então,
o empate ou triunfo para o nosso tricolor, já garante a gente aí na sequência do campeonato. Uma derrota pode ser que atrapalhe um pouco os planos do nosso Bahia. Uma derrota pode jogar eventualmente o nosso Bahia para uma quarta colocação, e quarta colocação faz o Bahia jogar contra a equipe do Vitória, que é o que a gente não quer, beleza? Já que nós falamos do campeonato, então agora nós podemos falar do nosso Bahia, né? O time do Bahia voltou aos treinos nessa quinta-feira, depois daquele empate bacana contra a equipe do The Strongest, né? Então, o treino de hoje foi marcado por um treino tático e um treino técnico, tá? Então, os jogadores primeiro, né, foram lá para o auditório, aí a gente já tá vendo os jogadores saindo e indo para campo, né? Jogadores foram para o auditório, né? Primeiro fizeram aquela musculação, aquela ativaçãozinha básica, depois foram pro auditório, e no auditório foram os jogadores que foram os titulares contra o The Strongest para assistir, né, aquele vídeo que normalmente o Bahia faz, mostrando os erros e acertos da partida anterior, né? Então, quem foi para Bolívia jogou como titular, hoje praticamente não treinou, só fez musculação. Isso significa que boa parte desses jogadores não estarão na partida do sábado. Então, o time deve ser um time próximo ao time que jogou no sábado da semana passada, tá? Então, essa galera foi para lá, assistiu os vídeos, e os demais jogadores, esses aí desceram ao campo, né, e fizeram esse treinamento técnico com passes e finalizações, tá? Então, trabalho de passes e finalizações. Finalização que o nosso time está precisando, né? E para finalizar, o Bahia fez um trabalho tático, né? Então, treino técnico, treino tático, mas basicamente para os nossos reservas, ok? Notícias do momento é o seguinte: o lateral esquerdo, Iago Borducci, ele foi a campo hoje, mas ele fez um treino técnico especial. Então significa que o nosso lateral está voltando. Claro, o grande ponto aí é o seguinte: não acredito, tá, que o Iago Borducci esteja disponível para jogar contra a Bolívia. Talvez aí, num eventual milagre, ele esteja liberado para jogar alguns minutos contra a Bolívia, mas não creio. Hoje é quinta-feira, aí ele teria muito pouco tempo para treinar com a equipe e para juntar condições físicas de atuar como lateral na terça-feira. Dessa forma, né, eu já acredito que o Iago Borducci não deva participar desse jogo da volta com o The Strongest. Quem sabe, Bahia passando para uma próxima fase, ele participe então, beleza? Treino técnico, treino tático, esse foi o dia do nosso esquadrão. Para a gente encerrar esse nosso giro de notícias, né, eu vou soltar aqui para vocês o vídeo que o Bahia disponibilizou hoje. O Bahia lançou camisas, uma edição especial alusivas aos 40 anos da Axé Music, né? Camisas que vão ser vendidas aí no sábado, a partir do sábado, uma camisa de carnaval, né? O Bahia não liberou os preços ainda, mas estão aqui as camisas. Particularmente, eu achei as camisas bonitas, né? Eu gostei do desenho, gostei das cores. A gente vê aí que são camisas que tem a tonalidade branco, azul, o vermelho, né? Então, vermelho, azul e branco, as três cores aí do nosso tricolor. Então, eu gostei, mas, né, é o tipo da história, né? Nosso Bahia parece que quer, né, levar nosso din-din, mas é uma camisa bonita, uma edição especial. Para mim, parabéns ao nosso esquadrão por mais essa iniciativa. Seria interessante, por exemplo, que o Bahia utilizasse essa camisa aí, quem sabe, né, ela na terça-feira contra o The Strongest, faria uma versão especial dessa camisa, beleza?
Pronto, fechou. Bahia fez treino técnico, tático, né? Titulares não treinaram e lançou camisa nova. É isso que a gente tem do nosso Bahia para hoje. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá.